Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando, aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, tocando o seu coração. Você está ligadinho, ligadinha no programa Teologando e também pelo canal do YouTube e pelo canal do Spotify, programa Teologando. Bom dia! Quero então cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, que vocês possam experimentar no dia de hoje o favor de Deus, a bondade do Senhor, que as bênçãos do alto do nosso Pai eterno esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos refletir a respeito do seguinte tema: educação cristã, comigo, professor Anderson Alexandre. Eu tenho uma paixão imensa a respeito da educação cristã. E no dia de hoje nós vamos então refletir a respeito deste tema. Está aqui conosco o nosso amigo de todas as manhãs e de todas as tardes, Newton Fagner. Seja muito bem-vindo! Olá, meu amigo, pastor Anderson Alexandre. Muito bom dia a todos nossos queridos amados ouvintes. Você acompanhando também aí a nossa programação, também teologando nas plataformas digitais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E claro, hoje, programa Teologando com um tema maravilhoso, a educação cristã. Fica ligado, você vai aprender aqui o que é educação cristã, o que tem que fazer, enfim, fica ligado no programa Teologando com ele hoje. Ele vai estar falando hoje sobre isso, nosso amigo pastor Anderson Alexandre. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. E hoje com o tema a educação cristã. Você sabe o que significa educação? Você sabe o que significa educação cristã? Afinal, será que a igreja deveria ser um espaço educacional? Será que a igreja deveria ser uma sala de aula? Vamos ver então, biblicamente, teologicamente, se de fato a igreja deve ser um ambiente educacional, se a igreja deve ser então uma sala de aula. Se sim, o que nós devemos ensinar ou de que forma podemos ensinar para alcançar o nosso alvo, que é levar o conhecimento a todo membro da igreja local. Já quero iniciar o programa Teologando respondendo duas perguntas. O que é educação? A segunda pergunta, o que é educação cristã? Vamos então responder a primeira. O que é educação? A palavra educação vem do latim educare, que significa transformar. A palavra educação vem do latim educare, que significa transformar. Ou seja, a palavra educação significa conduzir para fora, promover uma mudança no indivíduo. Toda instituição, toda organização, toda estrutura que faz um atendimento ao próximo, ao ser humano, se essa instituição, organização ou estrutura tiver um vínculo com a educação, a pessoa que passar pela organização, instituição, estrutura será afetada, será transformada, porque a educação tem essa finalidade, conduzir a pessoa do ponto A para o ponto B. A educação tem esta finalidade de conduzir a pessoa do ponto A para o ponto B. Por isso que nos sistemas escolares você vai ter provas, atividades, leituras, debates, aulas, com o objetivo de promover mudanças no indivíduo. Dentre essas mudanças está a capacidade de levar o aluno da condição de aluno para a condição de estudante. Qual é a diferença? A palavra aluno vem do latim alumine, que significa sem luz. Então o aluno ele é passivo, o aluno ele estuda porque vai ter prova,
O aluno, ele estuda porque o professor pressionou. O aluno, ele segue o fluxo devido à pressão. Já o estudante, ele está numa outra condição, e é justamente a educação que promove isso. O estudante, ele é proativo. O estudante, ele estuda não porque vai ter uma prova que vale nota, mas porque ele ama, ele deseja aprender, ele quer conhecer mais. E isso faz toda a diferença no nosso ambiente eclesiástico, no nosso ambiente religioso. Veja bem, há uma diferença entre um pregador aluno e um pregador estudante. Um pregador aluno, ele não vai ter então disciplina, ele não vai ter então o hábito de se preparar com antecedência, ele é passivo, ele não tem a autonomia, ele não é proativo, e ele vai então pregar com um sermão que não foi desenvolvido, que não foi preparado, e ele vai chegar no dia da pregação, dentro da igreja, vai orar e vai dizer: Senhor, me ajuda, eu ainda não tenho uma palavra. Diferente de um pregador que é estudante. Ele vai pregar domingo, na segunda ele já começa a orar, já começa a pedir a Deus o texto, Deus dá a direção, ele já começa a estudar aquele texto. E todos os dias, de segunda a domingo, ele vai se preparando, vai se entregando ao Senhor, vai estudando o texto, vai cavando, vai orando para extrair as pérolas do texto, e chega domingo ele está pronto. Assim também é em relação ao professor da EBD. Um professor aluno, ele vai estudar a lição da revista da Escola Bíblica Dominical meia hora antes de começar a aula, no caminho de casa. De casa até a igreja, ele vai estudar a lição. E vai chegar, vai dar aquela aula não preparada, vai dar aquela aula que não vai ter uma comunicação assertiva. Diferente já de um professor da IBD, que é estudante. Ele vai dar aula domingo de manhã. Na segunda-feira, uma semana antes, ele já começa a estudar. Ele lê a lição, ele faz anotações, ele lê materiais, ele faz pesquisas, ele faz um levantamento, ele ora, ele jejua, ele busca em Deus o entendimento, ele faz alguns testes, faz uma aula para si mesmo ou para um familiar, e chega domingo ele está preparado e ele entrega uma aula assertiva. Então há uma diferença entre um professor aluno e um professor estudante. Há uma diferença entre um pregador aluno e um pregador estudante. E quem é que faz esta transformação no indivíduo? A educação. A educação promove mudanças no indivíduo. A educação transforma o indivíduo. A educação conduz para fora. A educação é um processo de desenvolvimento do ser humano que visa sua melhor integração individual e social. Então veja bem, a educação básica, você tem a educação infantil, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, o ensino médio. O que você vai encontrar na educação básica? Uma educação que visa o desenvolvimento intelectual, emocional, físico e social de seus educandos, de seus alunos. Então é por isso que a pessoa que passa pelo processo educacional, segundo as finalidades da educação, essa pessoa vai ter conhecimento, vai entender melhor suas emoções, vai ter condições físicas devido à educação física e vai ter uma melhor integração social, ou seja, vai exercer a sua cidadania, a sua convivência social, vai saber quais são os seus direitos, vai saber quais são os seus deveres e vai promover então uma ótima coesão social, uma ótima convivência social. Tudo isso por causa da educação. Então veja como que a educação é importante, como a educação tem o seu valor. Então nós temos que tomar muito cuidado com
um aspecto religioso do misticismo que é uma aversão à educação. Ah, não, muita educação, você pode se perder. Não, toma cuidado. Olha, a educação não agrada a Deus. Como? A educação é uma bênção de Deus para a humanidade. Se você perguntar para um piloto de avião, qual a asa é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita? O piloto do avião vai dizer, as duas asas são importantes. Então nós temos que ter o equilíbrio. Como dizia Russell Shedd, na Bíblia Shedd, Satanás sempre estará no exagero. Tomemos cuidado com o exagero. Então, às vezes a pessoa prefere abortar do que conviver com o equilíbrio e extrair o melhor de ambas partes, de todos os lados. Então, a educação é uma bênção. A educação é uma bênção. E hoje, o século XXI, com esse fluxo da educação à distância, da educação online, os nossos membros, os nossos ouvintes são pessoas alfabetizadas, são pessoas formadas, são pessoas instruídas. Isso compete ainda mais para nós obreiros, total preparo, total condição. A igreja não é a mesma igreja de 10 anos atrás. Por quê? Porque o mundo, as pessoas que fazem parte desta igreja, essas pessoas também não são as mesmas pessoas de 10 anos atrás. Entende? Então as coisas mudaram e a gente também precisa nos permitir a se abrir. É importante sim a educação. É fundamental sim a educação. E a segunda pergunta é, o que é então a educação cristã? A educação cristã é a transmissão do ensino da Bíblia que visa o amadurecimento do cristão e a capacitação das pessoas para o ministério da igreja local. Então veja bem, educação cristã é o ensino da Bíblia, que visa a maturidade do cristão e o seu aperfeiçoamento ministerial. Educação cristã é ensinar Bíblia para dar ao cristão a maturidade e o aperfeiçoamento ministerial. Olha que interessante, quanto mais educação cristã tiver na igreja local, mais a pessoa vai sair da condição de bebê na fé e vai passar a ser um adulto na fé. Quanto mais educação cristã estiver na igreja local, a pessoa vai deixar de beber leite e vai passar a ter condições de comer comida sólida. Quanto mais educação cristã estiver, haver na igreja local, mais pessoas habilitadas para o ministério. Mas isso é claro, o equilíbrio, é educação cristã, é oração, é estudo, é dependência do Espírito Santo, é palavra, é poder e autoridade do céu, é um equilíbrio. As duas asas do avião são importantes, a asa direita e a asa esquerda. E tendo este equilíbrio, nós cumpriremos com um plano divino, que são os ceifeiros, na seara, cumprindo com o ide do Senhor. Fazendo o quê? Mateus 28:19, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. Newton Fagner. Muito bem, pastor Anderson, você que está aí ligado conosco, participando com esse tema Educação Cristã, você pode mandar uma mensagem ao WhatsApp aqui agora mesmo, ao vivo, 44997022625, fazer uma pergunta para o pastor Anderson, relatar algo, contar algo que já passou por você, né? Tem alguma dúvida? Manda pra gente com esse tema, a educação cristã, tá bom? Você que está acompanhando também aí pelo Spotify, deixe seu comentário, também no canal do YouTube do CTBar aí, você também pode deixar o seu comentário também aí pra gente na nossa programação Teologando. Pastor Anderson Alexandre, o pessoal perguntando, pastor Anderson, estamos falando sobre educação cristã, né? E de que idade, qual a idade pode começar já, a criança pode já, assim, a criança também já pode ser introduzida nessa educação cristã já desde pequeno? Como é que funciona, como é que faz isso também, pastor, dentro da igreja, dentro aí do ministério também? Boa pergunta, Newton. Olha só, desde bebê, na IBR
Kids, por exemplo, na Igreja Batista Renovada, nós temos a IBR Kids, IBR Baby e IBR Kids. Então, IBR Baby, bebezinho, e depois IBR Kids a partir dos 3 anos de idade. Desde pequeno, eu sou testemunha viva. A minha casa foi abençoada pelo Ministério Infantil da igreja local. Meu filho hoje tem 10 anos, é batizado com o Espírito Santo, ele ora mais de 3 horas por dia, ele está terminando de ler a Bíblia, ele lê livros de avivalistas, de heróis da fé, ele faz jejum, ele prega, e tudo isso é resultado do Ministério Infantil. Então, nós temos que entender que o culto, ele é conduzido para uma faixa etária de jovens adultos. E as crianças ficam perdidas, as crianças ficam como? Então, no Ministério Infantil, você tem a transmissão da palavra, assim como é feito no culto, porém na linguagem das crianças, condicionadas ao entendimento cognitivo que as crianças têm. Então, é fundamental, você que me acompanha, a olhar com carinho na sua igreja local sobre o Ministério Infantil, promovendo a educação cristã. Ah, mas é o que o Ministério Infantil? É um passatempo? Não. Pode ter ali um brinquedo? Pode. É bacana. É interessante? Pode. Mas a finalidade maior é a transmissão da palavra. Porque quem liberta, quem convence o homem do pecado, quem salva, quem transforma, quem santifica, não é a brincadeira. Não é aquele momento ali com os brinquedos, mas sim a palavra de Deus. E claro, chegam crianças oprimidas, possessas por ações malignas, e as professoras vão então orar, vão ministrar, vão abençoar essas crianças, e teremos ali libertações, transformações de vidas. Então o Ministério Infantil, eu costumo dizer isso na igreja local, é o ministério mais importante que nós temos. Porque as crianças já estão sendo tocadas pela palavra de Deus e nós temos colhido frutos, porque nós temos visto crianças ainda novas sendo nascidas de novo. Então é comum a gente ver na igreja local crianças com 8, 9 anos e a gente já vê com os olhos espirituais. Essa criança já nasceu de novo. Essa criança já foi regenerada pelo Espírito Santo. Milton Fagner, nós já vimos o que é educação. Educação é conduzir a pessoa para fora, ou seja, promover mudanças no indivíduo. Vimos o que é educação cristã, que é o ensino da Bíblia, que visa a maturidade cristã e o aperfeiçoamento ministerial. Agora vamos responder uma outra pergunta. A educação cristã está fundamentada em quê? Em 3 objetivos: Bíblia, conduta e a glória a Deus. A educação cristã só é educação cristã se estiver amparada na Bíblia. Então, tudo que você ouvir tem que ter um respaldo bíblico e sem distorção, seguindo o texto corretamente. Tem que visar a mudança do indivíduo, a transformação da conduta, fazer com que a pessoa seja aperfeiçoada, fazer com que a pessoa seja mudada, fazer com que a pessoa seja convertida, fazer com que a pessoa seja santificada por meio da educação cristã. E terceiro, uma pessoa que foi atingida, tocada e abençoada pela educação cristã, é uma pessoa que conduz a sua vida como um ato de adoração. É uma pessoa que faz tudo para a glória de Deus. Então entenda, educação cristã está fundamentada em Bíblia, conduta e a glória a Deus. Uma outra pergunta: a educação cristã, ela deve ser direcionada para o ser humano como um todo, de modo integral? A resposta é sim. Justamente isso. A educação cristã tem que visar o aspecto intelectual do cristão. Uma pessoa que é tocada pela educação cristã é uma pessoa que sabe mais da Bíblia, sabe mais das doutrinas, sabe mais de teologia, sabe mais das coisas espirituais, sabe mais de Deus. Então, a educação cristã promove
o aperfeiçoamento intelectual. Mas não só isso, promove também o aperfeiçoamento emocional. Então, a pessoa que é tocada pela educação cristã, ela se conhece melhor, ela cuida das suas emoções, ela cuida do seu coração, ela cuida dos seus pensamentos, porque ela vai colocar em prática a palavra de Deus, e ao colocar em prática a palavra de Deus, essa pessoa vai ser abençoada, porque vai passar a ter a inteligência emocional que os princípios bíblicos nos ensinam. Além disso, o espiritual. A pessoa passa a orar, a vigiar, a se santificar, a buscar mais a Deus, e a pessoa então ela é aperfeiçoada no âmbito espiritual. Quarto, comportamental. A pessoa ela tem os seus comportamentos transformados, a pessoa agia de um jeito, passa a agir de outro. E por último, cultural. O contexto social em que a pessoa está inserida é influenciada, tocada por esse cristão que foi abençoado pela educação cristã. Então esse cristão vai ser um sal da terra, vai ser uma luz do mundo, vai fazer a diferença na sociedade, vai ser um profissional diferenciado, porque essa pessoa há de agir em conformidade com os princípios bíblicos, que na verdade é a educação cristã. Qual é então o alvo da educação cristã? Olha só, 2 textos maravilhosos. Colossenses 1:28. Colossenses 1:28 diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha que texto maravilhoso. Toda a ação da educação cristã, seja pela pregação, pelo ensino, pela exortação, pelo encorajamento, visa o quê? Conduzir esse cristão à condição de homem perfeito em Cristo, de um homem semelhante, igual à imagem de Jesus Cristo. Então veja, qual é a finalidade, o alvo da educação cristã? Seja pela pregação, pelo ensino, pela exortação, pelo encorajamento, é levar esse cristão a se tornar um homem perfeito em Cristo Jesus. Olha que lindo! Veja se não é fantástico a educação cristã. 2 Timóteo 3, 16 a 17, diz assim, 2 Timóteo 3, versículo 16 ao versículo 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o estudo da palavra de Deus, que é de fato a educação cristã, fará com que a pessoa se torne igual, semelhante a Jesus. E ao se tornar igual, semelhante a Jesus, pode alcançar a condição de homem de Deus perfeito, conforme Colossenses capítulo 1, verso 28, 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Milton Fagner, daqui a pouquinho nós vamos refletir sobre as possibilidades de estratégias do ensino na igreja local. Então, como nós podemos aplicar a educação cristã na igreja local? Quais são as possibilidades? Quais são as estratégias? Quais são os meios? Mas antes, Milton Fagner, traga aqui para nós como que os ouvintes podem fazer para eles estarem participando do programa Teologando.
Muito bem, pastor Anderson Alexandre, é muito fácil, você vai mandar a sua mensagem, o nosso WhatsApp está aqui, 44997022625, se você está acompanhando pelo Spotify ou no canal do YouTube, você pode deixar aí o seu comentário também, interagir conosco, deixando uma pergunta, comentando algo que você está ouvindo aí, que você achou interessante, né? Pode mandar essa mensagem, pode participar aqui do programa Teologando nesse sabadão, e hoje é um tema muito importante, um tema muito bom, que é sobre a educação cristã, e você está aprendendo aqui com ele, nosso amigo pastor Anderson Alexandre. Isso mesmo, Newton Fagner, estamos a meditar a respeito da educação cristã. Será que existe uma relação entre igreja e educação cristã? Sim, existe uma relação entre a igreja e a educação cristã. A igreja tem as seguintes tarefas: a pregação da palavra, o ensino da palavra e o genuíno e verdadeiro culto a Deus. Então, tudo isso perpassa pela educação cristã, porque a educação cristã vai ser a substância, o conteúdo desta pregação. A educação cristã vai ser o alicerce, a base, o fundamento do ensino na igreja local. A educação cristã vai ser a estrutura, a coluna de um verdadeiro culto prestado a Deus. Então veja, tudo passa pela educação cristã. Vai pregar? Vai passar pela educação cristã. Vai ensinar? Vai passar pela educação cristã. Vai prestar um culto a Deus? Vai passar pela educação cristã. E quais são então as estratégias de ensino que podemos aplicar na igreja local? Temos pelo menos 14 estratégias. Vamos lá então? Olha só, primeiro, a pregação da palavra. Então eu quero dar uma dica aos pregadores, aos pastores, aos obreiros. Pregue ousadamente, pregue com avivamento, pregue com ousadia, com autoridade, com coragem, mas também pregue ensinando. Saiba que a sua missão como pregador e pregadora é ensinar, é trazer as verdades bíblicas. Então não tenha receio de pregar do estilo, da forma como Deus te usa, mas também ensinando. Então sempre coloca isso em mente: eu vou pregar, mas eu preciso também ensinar. Se você colocar isso em mente, você vai se sentir mais confortável, você vai se sentir mais à vontade em trazer umas explicações, em trazer alguns esclarecimentos, em trazer alguns fundamentos, ou seja, em trazer um ensinamento. É claro que pregação não é preleção. Pregação é o poder de Deus em ação. Mas vamos ficar com Martyn Lloyd-Jones, que pregação é lógica em fogo. Pregação é lógica em fogo. Que nós venhamos ter, sim, o ensinamento com o fogo do Espírito Santo. Por quê? Se nós ensinarmos a Bíblia, as pessoas serão transformadas. Então pregue a palavra. Para isso tem que se preparar, tem que estudar, tem que ler, tem que conhecer, tem que se esmerar, tem que cavucar o texto. Não tem outro meio, não tem outra forma. Mas tem que ter unção, tem que orar, tem que jejuar, tem que renunciar, se santificar, tem que buscar a Deus. É a junção das duas coisas. Pregue a palavra e pregue com autoridade e com ensinamento. Segundo, a liturgia do culto. Entenda que o culto todo haverá educação cristã. É abertura. Abre o culto com finalidades de trazer ensinamentos. O que é oração, o que é adoração, o que é arrependimento, o que é conversão, quem é Deus, o que é louvor, o que é adoração. Traga sempre subsídios da educação cristã, que é o ensino da palavra de Deus. O momento das ofertas,
um momento maravilhoso para trazer ensinos das finanças à luz da Bíblia. O que é voto, o que é oferta, o que é dízimo. E não simplesmente, irmãos, vamos aqui ofertar? E não explica, e não traz subsídios da palavra de Deus a respeito das finanças. A oração final, a oração pelos enfermos, a oração pelas pessoas que vão se render a Jesus, enfim, toda a liturgia em si é um momento de educação cristã. Os louvores, entenda muito bem o uso, a utilidade dos louvores para transmitir ensinamentos da palavra de Deus. Martinho Lutero, no século XVI, usava as canções para ensinar as crianças memorizarem as verdades bíblicas. Olha só que interessante. Eu gosto muito dos hinos da harpa cristã, porque ali você tem uma verdadeira teologia, você tem uma mini teologia sistemática nos hinos da harpa cristã. Ali fala de redenção, ali fala de expiação, ali fala de Cristo como divino, ali fala da volta de Jesus. Olha só, são conteúdos da educação cristã, são conteúdos da educação cristã. Terceiro, atividade pastoral. Em todo momento o pastor está ensinando. É na visita, é no gabinete, é na pregação, é no dia a dia, o pastor está ensinando. Quarto, culto de ensino. Tem igrejas que têm um culto de ensino. É um momento apropriado ao ensino. Quinto, palestras temáticas. Vai ter o Dia das Crianças, dá para aproveitar e trazer então uma palestra voltada para pais e filhos, para as crianças. Em cada mês dá para você entender que é possível trazer uma palestra, um ensino relacionado àquela data específica. Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e assim por diante. Sexto, discipulado é fundamental. Toda igreja tem que ter discipulado para que as pessoas desçam nas águas do batismo conscientes, sabendo justamente o que a Bíblia ensina sobre as principais doutrinas da fé cristã. Sétimo, escola bíblica. Hoje tem inúmeras possibilidades. Você pode ter uma escola online da escola bíblica e o membro acompanhar essa escola online em um aplicativo pelo celular ou um vídeo do YouTube enviado pela lista de transmissão do celular do pastor. Hoje pode ter a EBS, Escola Bíblica Semanal, uma vez na semana. Hoje pode ter a EBD, que é a tradicional, todo domingo de manhã. Hoje pode ter a EBD Dinâmica, que é uma vez por mês, no sábado à noite. Tem várias possibilidades, mas é importante ter uma escola bíblica. Oitavo, formação teológica. Recomendamos o Setebari. Nono, formação musical. O músico tem que ter uma boa formação, tanto na técnica vocal quanto no ensinamento bíblico, para saber que louvor escolher, que louvor ou que hino ou que música não escolher. Às vezes é uma letra que vai confrontar a palavra de Deus e esse músico tem que ter o preparo adequado para fazer os devidos discernimentos. Décimo, formação de missionários. Recentemente nós trouxemos aqui no programa os representantes do curso Perspectivas, que está a acontecer aqui em Maringá, toda terça-feira, na Igreja Presbiteriana do Brasil Central. É um curso maravilhoso. Então você que tem essa chama para fazer missões, recomendamos a formação de missionários. 11º, educação continuada. Então a pessoa tem que se atualizar, tem que fazer uma reciclagem, participar de conferências, de intensivos, fazer alguns encontros para relembrar o que um dia a pessoa já aprendeu e aprender coisas novas. Isso é educação continuada. 12º, leitura bíblica. Se você ler um capítulo, em 3 anos você terá lido a palavra de Deus.
Se você ler 3 capítulos por dia, em um ano você terá lido a Bíblia. Leitura bíblica. 13º, gincanas bíblicas. Muito bem organizada, dá um resultado maravilhoso. Pedir para os adolescentes, as crianças, os jovens lerem tal livro. E no dia específico ter ali uma gincana bíblica. E por último, 14º, departamentos. Então ter um momento ali dos homens, um momento dos jovens, um momento das mulheres, não só para ensaiar uma música e cantar no domingo, não, mas ter ensinamentos. Então para os jovens, que profissão escolher, como realizar um trabalho na sociedade, o que é namoro, o que é um casamento, o que é a criação de filhos. Então olha só, são subsídios da educação cristã para várias áreas da vida de um jovem. Departamento de homens, a mesma coisa. O papel de um esposo, o papel de um pai, o papel de um sacerdote no lar, a vida espiritual desse homem, a responsabilidade, a hombridade deste homem. No departamento de mulheres, a mesma coisa. A responsabilidade da esposa, da mãe, o papel da mulher, o que é submissão bíblica em relação à mulher no casamento, a função da mulher na sociedade e também no lar. São várias possibilidades de temas, de assuntos, de ensinamentos que a igreja pode realizar em seus respectivos departamentos. Isso é educação cristã. Agora, professor Anderson, por que tudo isso? Qual é a finalidade? Diga para mim, por que investir tanto em educação cristã? Então vamos lá. Nós devemos investir na educação cristã para alcançarmos esse alvo. Colossenses 1:28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Educação cristã tem a finalidade de transformar a vida do cristão. Newton Fagner. Muito bem, pastor Anderson, já quero agradecer aqui mais uma vez nossos ouvintes que nos acompanharam com esse tema hoje de educação cristã. Enfim, você que ouviu pelo rádio, você pode acompanhar em breve aí também pelo Spotify e também no canal do YouTube do CTBAR. Pastor Anderson, obrigado mais uma vez, você acompanhando a nossa 100,5 Maringá. Exatamente, Newton Fagner. Que alegria poder estar aqui na Rádio Melodia, também no YouTube e no Spotify. Vou ficando por aqui e até mais com a graça de Deus. Atenção você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no CTBAR. Faça já sua inscrição. O CTBAR oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. CTBAR, educação teológica com excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse ctbari.com.br e conheça muito mais. CTBAR, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. CTBAR, educação teológica com excelência. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.